Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Saudações a todos, com o desejo de estarmos ligados a Jesus Cristo em pensamentos, atitudes e principalmente em sentimentos. Bem, irmãos, hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos no capítulo 6, Vida Espírita, Relações de Além-Túmulo. A questão é 290. E Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos: os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Os espíritos respondem que depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Bem, nós sabemos que estamos sempre reencarnando. E essas reencarnações, elas servem para que nós possamos progredir, adquirindo experiências no dia a dia. E através dessas experiências, nós vamos burilando nosso espírito, combatendo o orgulho, combatendo o egoísmo e todas as ervas daninhas que nos escraviza. E vamos nos libertando pouco a pouco através dessas experiências que muitas vezes nós chamamos de sofrimento, mas são verdadeiras dádivas as experiências muitas vezes amargas que passamos aqui na Terra. Mas nós precisamos de nos experienciar, nós precisamos de vivenciar as nossas necessidades para que possamos progredir. E nessa idas e vindas nós encontramos espíritos simpáticos e espíritos antipáticos durante essa estadia aqui. Mas nós vamos pouco a pouco criando laços com esses entes, né? Com os nossos parentes, com os nossos amigos, e vamos estreitando esses laços naquele clima de sociedade minúscula ali, da família, né? Daqueles que nos cercam, e vamos pouco a pouco desenvolvendo o amor. Mas temos sempre aquela preocupação de quando deixarmos aqui a Terra, né? Voltarmos à verdadeira vida, que é a vida do Espírito, de não encontrar aqueles que amamos, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos parentes mais próximos, os nossos amigos. Então fica sempre aquela dúvida: será que eu vou viver com eles novamente? Será que eu vou me lembrar deles? Como será a vida após túmulo? Então, os Espíritos nos explicam que isso depende da nossa sintonia de uns com os outros aqui.
Nós não podemos viver com todos, porque vai haver diferença entre nós. Um vai estar aqui num plano, num objetivo mais lento, o outro vai ter um objetivo mais mediano de progresso, o outro vai ter mais pressa em desenvolver. Agora, é importante que nós sigamos os exemplos de Jesus, sigamos, tenhamos na mente que se nós nos unirmos, nós estaremos juntos sempre, porque é da prática dessas experiências que nós vamos nos fortalecendo. Agora, temos que entender que cada um de nós vai estar se encontrando numa situação diferente, mas através da sintonia, daqueles que mais estão, mais se encontra com os objetivos únicos na perseverança, de adquirir o amor, de aquele que procura ser mais humilde, de compreender o próximo, de praticar a caridade. Esses estarão mais próximos no além-túmulo. Mas é necessário que estejamos na mesma sintonia. Nós temos um exemplo da família de André Luiz, por exemplo, né? Quando André Luiz chegou no plano espiritual, teve muitas dificuldades, mas assim que ele foi levado ao nosso lar, ele soube que foi resgatado por intercessão da mãe dele. Mas naturalmente nós sabemos que não é só pela intercessão da mãe dele, também foi um pouco mérito dele, porque naturalmente ele não era um espírito que fazia mal para os outros, ele fez mal para ele mesmo. Por isso que passou por todas aquelas experiências dolorosas no umbral. Mas logo que ele teve a oportunidade da mãe dele visitá-lo, né? E então conversaram e tal, e de vez em quando a mãe dele ia lá estar com ele, mas ele sempre recebia a mãe dele, né? Ele não ia até onde a mãe dele estava, né? Vivia. E assim os parentes também, né? O pai, o avô, sempre numa situação até degradante, né? Então eles foram uma família que viveu assim sintonias diferentes uns dos outros, né? Os pais, o pai e o avô, uma sintonia bem inferior à de André Luiz, e de André Luiz bem inferior à mãe dele, né? Então eles não se encontraram lá com facilidade, né? Sempre vinha o superior para ajudar o inferior, e assim é a lei de Deus. Então nós podemos vivenciar com aqueles que estaremos sempre na mesma sintonia, né? Isso é muito importante. Então aqueles que nós estamos atualmente, nós estamos vivenciando dentro do lar, aqueles que são mais próximos como amizade, devem se conectar com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, com os pensamentos evoluídos, com os pensamentos ligados ao bem, à caridade, ao amor. Aí sim nós
nos encontraremos, estaremos vivenciando juntos no plano espiritual. Agora, a privação, por que da privação? Por que ele fala privação aqui é uma punição? Por quê? Porque se eu quero encontrar um ser querido no plano espiritual, eu vou me esforçar, né? Isso vai ser um incentivo para que eu busque melhorar, para que eu possa alcançá-lo, possa vivenciar com ele, possa viver na mesma sintonia dele, ou na mesma instância que ele se encontra. Então eu que devo me esforçar para ir até ele, para poder viver com aquele ente. Assim como o André Luiz, né, se esforçou para um dia estar junto da mãe dele, naturalmente, né? Então a privação é um estímulo para que aquele que está na retaguarda, né, ele possa trabalhar mais para buscar aquele que se encontra na vanguarda, né? Então é necessário que nós procuremos os exemplos de Jesus, né, e possamos adquirir virtudes através do amor, né, para que possamos encontrar nossos entes amados e, quem sabe, até ajudar aqueles que se encontram mais inferior a nós, ou que nós possamos, se estivermos em situação de privação, nós possamos adquirir o estímulo para buscar aqueles que se encontram à nossa frente, né? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, assim seja.